Bom dia, graça e paz. Olha só, a gente tem falado dessa questão da parceria entre Deus e o homem na implantação do reino de Deus na terra. Então, desde o início, Deus confiou e procurou parceiros humanos para promover o que ele criou. Deus equipou Adão para cultivar a terra, supervisionar os animais, deixou nas mãos dele o trabalho no jardim. E ao longo da história, o modelo que ele usou com Adão continuou. Então a terra ela oferece sementes, solo e chuvas. As safras de alimentos crescem por meio do cultivo. Os materiais e as tecnologias se multiplicaram, mas são os próprios seres humanos que precisam descobrir como usá-los na parceria com Deus. Então, nessa parceria, quando Deus quis para ele um lugar onde morar na terra, esse lugar para ele morar na terra, essa casa, ela não desceu pronta do céu. Então, para fazer essa morada que se chamou tabernáculo no princípio, quando eles estavam no deserto, e depois virou templo, quando eles se estabeleceram na terra, foi feita uma parceria com milhares de artesãos de Israel para poder essas casas ficarem prontas. Então, em Mateus 16 e 18, ele vai dizer: edificarei a minha igreja. Porque essa parceria de edificar a igreja é dele para com os homens, dos homens para com ele. E é na igreja hoje que ele habita. É a morada dele na terra. Não é mais num tabernáculo desmontável, não é mais num templo de pedra. Então Jesus anunciou a era do reino de Deus na terra. Então, ao longo de 2000 anos, essa parceria ocorreu aos trancos e barrancos no avanço desse reino. E Deus deve sentir profundo pesar em algumas etapas da história da igreja. Deus submeteu em parceria a obra do reino a uma raça humana falha. E esses são os parceiros a quem Deus chamou. E lá em Mateus 9:38, Jesus disse que peçam, pois, ao Senhor da seara, ou seja, da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus ele sentiu necessidade de mais parceiros para a colheita. E ele recrutou 12 homens para parceiros no reino. Então nosso compromisso como parceiro de Deus no reino é estar comprometidos com tudo que essa parceria possa exigir de nós. Então, diante disso, a oração e a ação, orar e agir, se torna uma dupla inseparável. Não tem como separar. Se ora, tem que agir. Não somente agir, mas orar também. E assim vai. Então, alguns pensam que a oração substitui a ação. Mas Jesus deu o exemplo de como devemos agir. Ele passava horas em oração e depois dedicava horas cuidando das necessidades humanas. A igreja primitiva agia do mesmo jeito. Oravam pedindo orientação de como cuidariam das viúvas e depois nomearam diáconos para atender a demanda de cuidar desses carentes. Enquanto isso, os líderes ficavam livres para se dedicar à oração e à palavra. O que não acontece hoje. O líder hoje ele é um carregador de piano. Ele trabalha secularmente, ele pastoreia a igreja, tira a goteira do telhado, conserta a lâmpada, senta cerâmica, faz traço de massa, e ai dele se não fizer. Ai dele se não fizer. Ele é comparado ao que faz na hora. Na hora. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja primitiva não tinha isso. Os líderes orem, se dediquem à palavra. A diaconia cuidava dessa área, mas hoje está tudo junto e misturado. Não estou dizendo que está errado. Se não tem quem faça, eu já pastoreei a igreja no interior. Não tinha quem fizesse, eu caí de dentro. Mas no lugar que tem quem faça.
Então, ficam comparando os líderes por isso. Ah, fiz um traço, derrubei uma parede, usei uma maquita. Não, não tem nada a ver. O ideal seria que os líderes pastores ficassem dedicados apenas a estudar a palavra para trazer uma mensagem de edificação e dedicada à oração. Então, o apóstolo Paulo, né, ele orava pelas primeiras igrejas, mas também escrevia cartas e visitava os irmãos dessas igrejas. Então, Paulo orava e agia com igual dedicação. Quando lemos essas narrativas, fica claro uma dupla intervenção que impossibilita distinguir quando é Deus que agiu e de quando o agir foi de homens parceiros. Você faz a obra, mas você não sabe, foi Deus que agiu? Foi o meu esforço? Sempre haverá essa parceria e a dúvida ficará no ar. O importante é que você lembre-se de que sem ele você não pode fazer nada, então é uma parceria. Em Filipenses 2, 12 e 13, Paulo vai dizer aos filipenses: ponham em ação a salvação de vocês com tremor e temor. Põe em ação como? Como é pôr isso em ação? Botando em prática, agindo. É salvo. Tem que trabalhar para o reino. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem realiza em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então entendemos, né, que a oração é parceira, ou seja, acontece uma interação sutil, muito tênue entre o homem humano, falho, com o divino, santo. E é isso que realiza a obra de Deus na terra, essa parceria entre o santo e o profano, que somos nós. Então, oração e ação, né? O homem e Deus interagindo como uma dupla intervenção no reino. Age o homem e age Deus. As pessoas que nós pastoreamos não vê Deus, mas nos vê. Então Deus precisa de nós. Todos os servos, todos. É um reino de sacerdotes para realizar a obra. Lá em Tiago 2, né, do 14 ao 26, ele vai dizer: meus irmãos, qual é o proveito de alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé, isso é muito claro. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pensa nisso. Que Deus abençoe você.